O mistério do poço da Vila Serrana. A Vila Serrana era um pequeno povoado esquecido pelo tempo, rodeada por morros densamente cobertos por árvores e uma estrada de terra que se tornava intransitável durante as chuvas. O lugar parecia suspenso em uma outra era. Ali, todos se conheciam e a vida seguia tranquila, com suas peculiaridades, é claro, suas histórias assustadoras. No centro da vila, escondido em um terreno abandonado, havia um velho poço de pedras. Era profundo e cercado por um ar de mistério. Os moradores diziam que aquele poço havia sido construído há mais de um século, mas ninguém sabia exatamente por quem. O que se sabia era que, há muitos anos, desaparecimentos estranhos começaram a ocorrer nas redondezas, sempre acompanhados de relatos de sussurros vindos do fundo do poço durante a noite. Por conta dessas histórias, o terreno foi isolado. Uma cerca de madeira velha, coberta por ervas daninhas, delimitava a área e o poço ficou esquecido. Mas, como acontece em todo lugar pequeno, os jovens da vila gostavam de desafiar as lendas. Era um jogo para eles se aproximar do poço e ouvir os sussurros, fingindo coragem diante dos amigos. Certa noite, um grupo de 4 adolescentes, Samuel, Ana, Pedro e Luísa, decidiu ir até o poço. Era lua nova, o céu negro e o vento gelado soprava entre as árvores. Os amigos se reuniram na frente da casa de Samuel, todos armados com lanternas e uma coragem que mal conseguiam sustentar. "Tem certeza que vamos fazer isso?" perguntou Luísa, abraçando a si mesma contra o frio. "Vamos, é só um poço velho", respondeu Pedro, tentando parecer confiante. A trilha até o terreno abandonado era longa e estreita. O som de grilos e o farfalhar das folhas os acompanhavam. Quando finalmente chegaram, o terreno parecia mais assustador do que nunca. A luz fraca das lanternas revelava a cerca em ruínas e o poço coberto por musgo e teias de aranha. "Dizem que se você jogar uma pedra no poço e esperar, pode ouvir algo estranho", disse Ana, com um sorriso nervoso. Samuel foi o primeiro a se aproximar. Pegou uma pequena pedra do chão e, sem hesitar, jogou no poço. Todos ficaram em silêncio, aguardando o som da pedra atingir a água. Mas ele nunca veio. "Não fez barulho", disse Luísa, olhando para os outros. "Talvez o poço esteja seco", sugeriu Pedro, tentando disfarçar o desconforto. Mas então, um som baixo e estranho ecoou de dentro do poço. Parecia um gemido, ou talvez um sussurro. Todos congelaram. "Deve ser o vento", disse Samuel, com a voz trêmula. De repente, um cheiro forte e nauseante saiu do poço, como carne podre. Ana recuou, tampando o nariz. "Isso não é normal", disse ela, começando a se afastar. Antes que pudessem reagir, um som ensurdecedor veio do fundo do poço. Algo que parecia um grito misturado com um choro agudo. As lanternas começaram a piscar e uma figura pálida e disforme começou a se erguer do poço. Era alta, com braços longos e esqueléticos e olhos vazios que brilhavam com um vermelho intenso. Os adolescentes gritaram e correram em direção à trilha, mas o terreno parecia maior agora, como se o caminho tivesse se estendido magicamente. A criatura saiu completamente do poço e começou a segui-los. Seus movimentos eram erráticos, quase como se estivesse flutuando. "Rápido!" gritou Pedro, ofegante. Eles correram o máximo que puderam até a casa de Samuel. Ao chegarem, trancaram todas as portas e janelas, tentando se convencer de que estavam seguros. Mas, quando olharam pela janela da sala, a criatura estava ali, parada no meio da rua, olhando diretamente para eles.
Naquela noite, os quatro ouviram sussurros ao redor da casa até o amanhecer. Quando finalmente o sol nasceu, a criatura havia desaparecido, mas todos eles sabiam que algo havia mudado. Nenhum deles falava sobre o poço, mas cada um começou a ouvir sussurros em momentos diferentes do dia, chamando-os pelo nome. Dias depois, Samuel desapareceu. Sua mãe encontrou a porta de casa aberta, e a única pista era uma marca de mão feita de lama no batente da porta, apontando para a direção do terreno abandonado. Depois de Samuel, foi a vez de Ana. E então Pedro, quando restava apenas Luísa, ela decidiu escrever uma carta contando tudo o que aconteceu, pedindo para que ninguém jamais se aproximasse do poço. A carta foi encontrada na entrada do terreno, mas ninguém sabe como ela chegou lá. O poço continua lá, silencioso e sinistro. Quem se aproxima jura ouvir os sussurros, que agora parecem ser vozes de adolescentes chamando por ajuda. E você teria coragem de se aproximar? O Coveiro e os Segredos do Cemitério de Pedra Negra. Em uma pequena cidade esquecida no interior do Brasil, existia o cemitério de Pedra Negra, conhecido por suas lápides antigas e árvores retorcidas que pareciam ganhar vida ao cair da noite. O coveiro do lugar, seu Amadeu, era um homem de meia idade, calado e solitário. Ele vivia em uma pequena casa nos fundos do cemitério, onde passava seus dias entre pá e enxada, cuidando das sepulturas, podando as árvores e afastando os curiosos que, atraídos por histórias de aparições e eventos sobrenaturais, insistiam em invadir o local. Seu Amadeu não se incomodava com os rumores. Para ele, o cemitério era apenas trabalho. Limpava as tumbas, abria covas e reparava os túmulos antigos que ameaçavam ceder com o tempo. Ele evitava se envolver com os moradores da cidade, que, por sua vez, o viam como uma figura misteriosa e até assustadora. Alguns diziam que ele já tinha falado com os mortos, outros acreditavam que ele sabia de segredos sombrios enterrados junto com os corpos. Mas os relatos não vinham apenas do folclore local. Pessoas que moravam próximas ao cemitério frequentemente afirmavam ouvir vozes durante a madrugada, mesmo quando não havia enterros recentes. Algumas alegavam ver vultos passando entre as lápides, sombras que se moviam rápido demais para serem humanas. Em noites de lua cheia, o uivo do vento parecia trazer consigo lamentos distantes. Certo dia, um grupo de jovens decidiu desafiar a coragem e passar a noite no cemitério. Armados com lanternas e celulares para filmar, eles entraram furtivamente. No entanto, ao amanhecer, apenas 2 deles saíram correndo, em pânico, dizendo que algo, ou alguém, os perseguira. Um dos amigos havia desaparecido e foi encontrado apenas dias depois, confuso, sem memória do que acontecerá e murmurando frases desconexas sobre vozes que chamavam seu nome. O chamado da sepultura. Era um fim de tarde frio quando seu Amadeu foi chamado para um enterro de emergência. Uma mulher idosa, Dona Eulália, havia falecido repentinamente e a família queria enterrá-la o mais rápido possível. Seu Amadeu preparou a cova no canto mais antigo do cemitério, onde túmulos abandonados e lápides quebradas pareciam contar histórias esquecidas. Naquela noite, algo mudou. Enquanto ele retornava à sua casa, ouviu um som peculiar vindo do local recém-aberto. Era como se alguém estivesse sussurrando, palavras arrastadas que ele não conseguia distinguir. Amadeu congelou no lugar. Conhecia o cemitério como a palma de sua mão e sabia que ninguém deveria estar ali àquela hora. Ele pegou sua lanterna e voltou à cova. Nada parecia fora do comum. Mas, ao se virar para ir embora, o som voltou, mais alto, e dessa vez acompanhado por um ruído de terra sendo remexida. O coveiro apontou a lanterna para o túmulo e viu algo que gelou seu sangue. A terra parecia se mover, como se algo estivesse tentando sair. A investigação. Nos dias que se seguiram, os acontecimentos estranhos se intensificaram. Moradores próximos relataram ver uma figura alta e encapuzada caminhando pelo cemitério durante a madrugada.
Alguns disseram que ouviram um choro vindo da região onde Dona Eulália havia sido enterrada. Amadeu começou a investigar por conta própria. Durante o dia, ele verificava as lápides e tumbas, mas nada parecia fora do lugar. Durante a noite, ficava acordado, observando pela janela de sua casa. Em uma dessas noites, ele viu a figura que os moradores tanto descreviam. Não era um vulto indefinido, mas algo claramente humano, com passos lentos e uma postura rígida. Tomado pela coragem, ou pelo desespero, Amadeu pegou sua pá e foi atrás. Ao se aproximar, notou que a figura desaparecia entre as lápides. Quando chegou ao ponto onde a vira pela última vez, encontrou um túmulo que ele conhecia bem, da mulher idosa enterrada dias antes. O segredo de Pedra Negra. Tomado por uma sensação de que algo estava terrivelmente errado, Amadeu decidiu fazer o impensável. Ele abriu o túmulo de Dona Eulália. Ao remover a última camada de terra, encontrou o caixão lacrado, mas algo parecia errado. O tampo estava riscado por dentro, como se alguém tivesse tentado sair. Dentro, o corpo da mulher estava em uma posição grotesca, com as mãos em posição de defesa, como se tivesse lutado para abrir o caixão. Mas o mais assustador foi o que ele encontrou junto ao corpo, um diário, aparentemente antigo, mas que não deveria estar ali. Amadeu leu o diário à luz de sua lanterna. As páginas contavam histórias perturbadoras de um culto que usava o cemitério para rituais há décadas. Os membros do culto acreditavam que poderiam alcançar a imortalidade através de um pacto, mas precisavam oferecer suas almas enquanto ainda vivos, sendo enterrados conscientes. A revelação final. Amadeu decidiu levar o diário à delegacia, mas, antes que pudesse sair do cemitério, sentiu algo puxando de volta. As sombras ao seu redor começaram a ganhar forma. Vozes começaram a chamá-lo pelo nome. Ele correu, mas parecia que o caminho até a saída se tornava mais longo a cada passo. No dia seguinte, os moradores encontraram a casa de Amadeu vazia. Suas ferramentas estavam intactas, mas ele havia desaparecido sem deixar vestígios. O diário foi encontrado caído próximo ao túmulo de Dona Eulália, suas páginas rasgadas, como se algo, ou alguém, quisesse esconder seus segredos. Desde então, ninguém se atreve a assumir o trabalho de coveiro em Pedra Negra. E, nas noites mais silenciosas, ainda é possível ouvir o som de terra sendo remexida e os sussurros dos segredos que nunca deveriam ter sido revelados. Boa noite. Meu nome é Marcos e sou motorista de caminhão há mais de 20 anos. Já rodei por quase todas as estradas desse país, enfrentando chuva, sol, longas madrugadas e trechos tão perigosos que fizeram muitos motoristas desistirem da profissão. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para o que vivi em uma viagem entre os estados de Goiás e Mato Grosso, há cerca de 5 anos. O que vou contar aqui não é uma história inventada ou um caos de beira de estrada. É algo que ainda me tira o sono até hoje. Era uma daquelas viagens longas, transportando grãos de soja. A rota era comum, mas complicada. Passava por trechos de mata fechada e estradas mal conservadas, onde qualquer descuido poderia significar um pneu furado ou, pior, um acidente. Como sempre faço, revisei o caminhão antes de sair. Tudo estava em ordem, tanque cheio e motor funcionando perfeitamente. Eu planejava dirigir direto até o amanhecer, mas nem tudo saiu como esperado. A primeira parte da viagem foi tranquila. Cruzei algumas cidades pequenas e ouvi música para afastar o tédio. Quando o relógio marcou 23 horas, comecei a notar algo estranho. A estrada, que normalmente tinha pelo menos alguns carros passando, estava completamente deserta. Não havia luzes de outros veículos nem sinais de movimento nas casas ou propriedades rurais ao longo do caminho. Era como se eu estivesse sozinho no mundo. Tentei ignorar essa sensação, mas então os problemas começaram. O rádio começou a falhar. A música foi substituída por um chiado irregular, seguido por um som distante, quase como uma voz sussurrando. Achei que era interferência e desliguei o aparelho, mas o silêncio que se seguiu foi ainda mais perturbador.
Pouco depois, meus faróis começaram a piscar. Primeiro achei que fosse uma falha elétrica, mas tudo no painel indicava que estava em perfeito funcionamento. Então, por um breve instante, meus faróis iluminaram algo à frente, uma figura parada no meio da estrada. Era uma mulher, vestida com uma roupa branca que parecia antiga. Ela tinha o cabelo comprido, cobrindo parte do rosto. Pisei no freio, mas, antes que pudesse parar completamente, a figura desapareceu. Minha respiração estava ofegante e um frio subiu pela espinha. Olhei pelo retrovisor, mas a estrada atrás de mim estava tão vazia quanto antes. Continuei dirigindo, tentando convencer a mim mesmo de que era cansaço, uma alucinação causada pelas horas na estrada. Só que, quanto mais eu dirigia, mais a sensação de estar sendo observado crescia. Alguns quilômetros depois, notei uma luz no horizonte, como se houvesse um posto de gasolina ou uma casa iluminada. Decidi parar, descansar um pouco e verificar os faróis, que ainda piscavam de vez em quando. Ao me aproximar, vi que era uma pequena venda de beira de estrada. Havia um caminhão estacionado ao lado, e isso me deu algum alívio. Desci e fui até a porta. O lugar parecia velho, mas ainda funcional. Entrei e encontrei um homem atrás do balcão. Ele me cumprimentou com um aceno de cabeça e perguntou se eu precisava de algo. Pedi um café forte e tentei puxar conversa, mencionando que a estrada estava deserta demais para aquela hora. Ele apenas me olhou, sério, e disse: "É melhor você não parar muito por aqui. Essa estrada tem suas histórias." Antes que eu pudesse perguntar o que ele queria dizer, ouvi um barulho vindo do lado de fora. Era como se alguém estivesse andando ao redor do meu caminhão. Saí rápido, mas não vi ninguém. O caminhão estava do mesmo jeito que eu deixei, exceto por uma coisa: no para-brisa havia marcas de mãos, como se alguém tivesse encostado ali. Voltei para dentro, mas o homem atrás do balcão já não estava mais lá. A venda estava completamente vazia e parecia ainda mais velha do que antes, como se tivesse sido abandonada há anos. Saí dali o mais rápido que pude. De volta à estrada, o clima ficou ainda mais pesado. O ar dentro da cabine parecia denso, difícil de respirar. De repente, o motor começou a falhar e o caminhão foi perdendo força até parar completamente. Estava no meio do nada, sem sinal no celular e sem nenhuma alma viva por perto. Desci para verificar o motor. Quando abri o capô, ouvi passos vindo da mata ao lado da estrada. Eram lentos, arrastados, como se alguém estivesse caminhando descalço. Chamei, perguntando se havia alguém ali, mas só recebi o silêncio como resposta. Fechei o capô e entrei de volta no caminhão. Girei a chave. Para minha surpresa, o motor ligou sem problemas. Mas, antes que eu pudesse dar partida, vi algo no espelho retrovisor. A mulher de antes estava parada na caçamba do caminhão, olhando diretamente para mim. Eu nunca acelerei tanto na minha vida. Dirigi sem parar, tentando deixar aquela sensação para trás, mas parecia que, não importa o quanto eu avançasse, a presença dela continuava comigo. Até o amanhecer, o rádio permanecia com aquele chiado, e os faróis piscavam aleatoriamente. Quando finalmente cheguei à próxima cidade, fui direto a um posto de combustível. Estava exausto, suando frio, mas aliviado por estar em um lugar com outras pessoas. Desci do caminhão e comecei a contar o que aconteceu ao frentista. Ele me interrompeu antes que eu terminasse, com uma expressão séria. "Você passou pelo trecho da encruzilhada?" Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Ele explicou que aquela parte da estrada era conhecida por estranhos desaparecimentos e avistamentos. Muitos motoristas evitavam passar por lá à noite. Alguns diziam que era amaldiçoada, outros que era o lugar onde ocorria algo pior, mas ninguém sabia ao certo. Ainda hoje, evito dirigir por aquela região. E, mesmo depois de tantos anos, às vezes acordo no meio da noite, com a sensação de que alguém está parado ao lado da minha cama, me observando. Não sei quem, ou o que, era aquela mulher, mas tenho certeza de que ela não era deste mundo. E, se você dirige à noite por essas estradas desertas, fique atento. Nem tudo o que vemos pode ser explicado,
Boa noite. Meu nome é Renan e sou vigia noturno. Já trabalhei em vários lugares, desde indústrias a galpões abandonados, mas nenhuma experiência foi tão marcante quanto a que vivi há 3 anos. Desde aquela noite, a minha vida nunca mais foi a mesma. Sempre que conto essa história, percebo que as pessoas têm dificuldade em acreditar, mas juro que tudo o que vou relatar aqui é verdade. Naquela época, eu trabalhava em uma construção afastada, em um terreno que ficava na beira de uma estrada velha. A área era cercada por um matagal espesso, e não havia casas ou qualquer tipo de iluminação pública no raio de quilômetros. Era um lugar isolado, o tipo de cenário que as pessoas evitam durante a noite. Minha rotina era simples. Chegava ao cair da noite, fazia uma ronda pelo terreno para verificar se estava tudo em ordem e passava o resto da madrugada em uma pequena guarita, onde eu tinha uma cadeira velha, uma garrafa de café e um rádio para me distrair. Nunca acontecia nada fora do comum. Os primeiros dias naquele emprego foram calmos, quase tediosos. Tudo começou a mudar em uma sexta-feira. Era uma noite particularmente escura, sem lua, e o vento estava mais forte do que o normal. Às vezes, ele fazia um som agudo, quase como um lamento, ao passar pelas estruturas de metal da construção. Durante a primeira ronda, senti uma estranha inquietação, como se estivesse sendo observado. Olhei ao redor, mas só vi o matagal balançando ao ritmo do vento. Convenci-me de que era apenas paranoia. Naquela mesma noite, pouco depois da meia-noite, ouvi o som de passos no cascalho próximo à guarita. Peguei minha lanterna e saí para investigar. Imaginei que poderia ser um invasor, talvez algum ladrão tentando roubar materiais da obra. Caminhei até o portão, mas não havia ninguém. Mesmo assim, os passos continuaram. Era como se alguém estivesse andando em círculos, mas cada vez que eu apontava a luz para a direção do som, ele parava. Decidi dar uma volta mais ampla pelo terreno. À medida que avançava pela construção, a sensação de estar sendo observado voltou, mais forte. Meu coração começou a bater mais rápido, e o ar parecia mais pesado, como se algo invisível me cercasse. Foi então que ouvi, vindo de uma das áreas inacabadas, um som que jamais vou esquecer, um murmúrio baixo, como se várias vozes sussurrassem ao mesmo tempo. Meu primeiro instinto foi correr de volta para a guarita, mas algo dentro de mim me obrigou a continuar. Subi pela escada de ferro que levava ao segundo andar da construção. O som ficou mais nítido. As vozes pareciam formar palavras, mas era uma língua que eu não reconhecia. Quando cheguei ao topo, a lanterna começou a falhar. A luz piscava e, por um momento, eu vi uma figura no canto do andar. Era alta, magra, com a pele pálida e os olhos completamente negros. Ela me encarou por alguns segundos antes de desaparecer, como se nunca tivesse estado ali. Desci as escadas correndo, o coração quase saindo pela boca. De volta à guarita, travei a porta e fiquei lá dentro, tentando me convencer de que tudo aquilo era fruto da minha imaginação. Nas noites seguintes, as coisas ficaram ainda mais estranhas. O som de passos voltou, mas agora era acompanhado por batidas nas paredes da guarita. Eu saía para verificar, mas não havia ninguém. A lanterna falhava constantemente, mesmo depois de trocar as pilhas. Em uma das rondas, encontrei marcas no chão que pareciam pegadas, mas eram desproporcionais, como se pertencessem a algo que não era humano. Na terceira noite, eu estava tão assustado que levei um terço e uma vela abençoada, que minha avó tinha me dado anos antes. Acredite ou não, a sensação de opressão diminuiu enquanto eu segurava o terço. Mas, por volta das 3 da manhã, ouvi algo que me fez congelar. Era o som de alguém batendo na janela da guarita. Olhei pelo vidro e não vi nada além da escuridão. Mas o som continuava, insistente. Peguei a lanterna, abri a porta com cuidado e iluminei o lado de fora. Foi quando vi as marcas na poeira da janela. Não eram de mãos humanas, pareciam garras. Voltei para dentro e tentei me concentrar, rezando baixinho para que a noite terminasse logo. Quando olhei para o relógio, percebi que algo estava errado. Os ponteiros não se moviam. Olhei para o meu celular e ele também estava travado.
Era como se o tempo tivesse parado. As vozes começaram de novo, dessa vez mais altas, quase como gritos abafados. De repente, todas as luzes do terreno se apagaram. A guarita ficou completamente escura. Peguei meu celular, mas a bateria tinha acabado, mesmo estando cheia antes de começar o turno. Foi então que ouvi algo arranhando o teto. O som era insuportável, como unhas rasgando metal. Fiquei paralisado, segurando o terço com força. Quando finalmente criei coragem para olhar pela pequena janela da porta, vi algo se movendo na escuridão. Era a mesma figura pálida que eu tinha visto antes, mas desta vez, ela estava mais perto. Ela não andava, apenas se movia em pequenos saltos, como se fosse puxada por algo invisível. Seus olhos negros estavam fixos em mim, e seu rosto não tinha expressão, apenas um vazio assustador. Não sei como consegui sair daquela guarita, mas corri para o meu carro e acelerei sem olhar para trás. Só parei quando cheguei ao posto de gasolina mais próximo. O frentista me olhou, confuso, e perguntou se eu estava bem. Eu devia estar pálido como um fantasma. Desde aquele dia, nunca mais voltei para aquele lugar. Pedi demissão no dia seguinte, sem dar muitas explicações. Soube, meses depois, que a construção foi abandonada e o terreno permanece vazio até hoje. Ainda não sei o que era aquilo ou por que me escolheu para aquele lugar, mas, às vezes, durante a noite, ouço aqueles mesmos sussurros quando estou sozinho. E é aí que percebo que, talvez, eu nunca tenha realmente escapado.